Olá, tá começando o Boletim Legislativo, nosso jornal com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade, sempre com muita informação para você. E hoje, inclusive, a gente vai falar de economia. São José vai ser pioneira em um projeto para atrair investimentos internacionais aqui para a cidade. E você já ouviu falar no trem que ligaria a nossa cidade com a cidade de São Paulo? Será que isso vai virar realidade? A gente te conta daqui a pouquinho. Mas hoje, dia 19 de setembro, é uma data muito especial para a arte, porque é o Dia Nacional do Teatro. Essa é uma arte centenária que em qualquer lugar do mundo encanta multidões e inspira a criatividade. E a gente celebra essa data conhecendo um grupo amador aqui de São José, formado por pessoas de todas as idades e profissões que estão descobrindo o quanto o teatro pode ser transformador. Aquecer o corpo, soltar a musculatura, preparar a voz. Palata, quando a Fernanda satamazava palata. Quando a Fernanda satamazava palata, palata, azava palata, vamos doer. No palco, a entrega é completa em nome da arte de encenar. Uma civilização civilizando os civilizadores. Qual o problema disso para eles, né? Aqui, 20 pessoas comuns se reúnem 2 vezes na semana para viver a magia do teatro, que transforma quem sobe no palco. E o teatro, ele muda a pessoa, ele muda a pessoa no sentido assim, da comunicação, no sentido físico, no sentido de autoestima. Ele te dá essas qualidades. Desenvolve muito a empatia, né? Porque é sempre um trabalho em grupo. O teatro ele é uma atividade coletiva e não só com o pessoal do grupo, com a plateia, né? A gente sempre tem que se conectar com os outros seres humanos. É uma arte muito completa, então trabalha desde da parte de texto, né? A construção do texto para o teatro, a parte do corpo, a parte da voz, o estudo de literatura, de referências literárias e artísticas, artes plásticas e música, e é tudo bem completo. Eles fazem parte do NAC, o Núcleo de Estudos Cênicos do SESI São José. O curso oferece 200 horas de aula e uma experiência global, desde as primeiras técnicas até a apresentação de um espetáculo. O NAC oferece um curso, nós aqui chamamos de encenação, esse módulo, né, que a gente chama, é o mais 18, ele é um processo de montagem de um espetáculo, né, em tudo que compreende a montagem de um espetáculo. Então, aqui a gente faz uma pré-estreia em setembro, faz uma rodada, né, gira um pouco pelo Vale do Paraíba com um trabalho em outubro, e em novembro a gente vai para os espaços do SESI, né? Então, além do processo de criação do espetáculo, também tem a circulação, e isso faz com que o grupo ganhe mais liga, né? As pessoas gostam muito de vir trabalhar aqui também por conta disso. Um imperador ganancioso quer descobrir outros planetas e chega até Gnu. Rios limpos e tranquilos tem em Gnu, árvores e mares tem também em Gnu. Pois é, e o explorador convencido de que tinha descoberto um novo planeta é contestado. Caro imperador, estamos em Gnu. Eles são os gnomos. Nós somos da Terra e viemos aqui descobrir vocês. Estávamos convencidos de termos sido nós a descobrir vocês. Pois é, mas olha, toda essa história foi construída com um objetivo: provocar no público uma reflexão sobre o que nós, seres humanos, estamos fazendo com a Terra. Olha a que ponto nós fomos chegar, quem destruiu o nosso planeta. Sim, é uma peça em várias camadas, então tem a temática do meio ambiente, né, da natureza, mas dentro disso a gente aprofundou para vários outros aspectos, que tem a questão dos incômodos que a gente sente como o ser humano,
os desrespeitos, né, que a sociedade sofre, e a gente faz parte do meio ambiente, né, então quanto que esses grupos da sociedade sofrem preconceitos ou perdem espaço, e não só a natureza, então a destruição da natureza junto com essa destruição do que é bom na gente, do ser humano, né, o respeito, a coletividade. A peça GNU versus Terra é uma ficção, mas cheia de elementos da realidade. Chamar atenção para questões sociais também é teatro. O teatro, como eu falei, ele reflete um pouco os momentos, né, da sociedade. E no palco é onde, de fato, essas personas, né, ou essas características da sociedade, elas vão aparecendo. E em diálogo com plateia, pós-espetáculos, com debate, quer dizer, a gente pode entender que o teatro colabora, né, com esse desenvolvimento da sociedade, né, com esses avanços. O teatro, dentro desse lugar social, ele serve muito para isso, né? Para mostrar para a sociedade as suas mazelas e, com isso, refletir essas mazelas e que a gente possa avançar a partir delas. E em São José dos Campos, a cena teatral tem tradição. Há 37 anos, a cidade realiza um dos maiores festivais do país, o Festivale. Foi uma das melhores edições do Festivale daqui de São José dos Campos, que é o Festival Nacional do Vale do Paraíba. Nós tivemos mais de 50 intervenções e apresentações artísticas de vários grupos, boa parte, aliás, a maioria daqui de São José dos Campos. Foram 18 grupos, o que mostra essa produção rica, qualificada, profissional que São José dos Campos produz. Mas também tivemos espetáculos do estado de São Paulo como um todo, portanto do Vale do Paraíba também, e de outros estados, como Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro. Na última edição, a curadoria trouxe peças para emocionar, divertir, despertar discussões e movimentar a economia criativa. Sem dúvida, a arte é esse espaço da reflexão, do questionamento, e muitos desses espetáculos que passaram por São José dos Campos trouxeram essas questões, né? Questões pertinentes da nossa sociedade enquanto ser humano, e nos levam à reflexão, sem sombra de dúvida. E isso aconteceu dentro do festival, e dentro desse universo, para além da reflexão, tem esse aspecto da economia criativa que contribuiu, né? Foram mais de 300 profissionais trabalhando, atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas, produtores, técnicos de som, de luz, que trabalharam neste festival. Aproximadamente 20 mil pessoas frequentaram os nossos teatros, tiveram acesso a essa produção artística, e obviamente quando ele sai ao teatro, ele vai a um restaurante, ele sai, então você movimenta a economia criativa da cidade também. 19 de setembro é o Dia Nacional do Teatro, a expressão artística que mexe com os nossos sentidos, transforma vidas, desperta paixões e provoca reflexões. Hoje é a arte de interpretar e emocionar que merece muitos aplausos. Viva o teatro! E que bonito ver o teatro inspirando tanta gente, né? E se a reportagem da Francine te deixou com vontade de assistir a um espetáculo, então não perca a oportunidade de conferir a peça GNU versus Terra, essa que a gente viu alguns trechos da turma do SESI. As apresentações são nesta semana, dos dias 21 a 24, ou seja, de quinta-feira a domingo. As apresentações começam às 8 horas da noite, lá no Teatro SESI. Os ingressos precisam ser reservados pela plataforma Meu SESI. E a Câmara recebeu um encontro promovido pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, para a apresentação das novas diretrizes do órgão. Quem fez a apresentação foi o superintendente da instituição, que é responsável, entre outras atividades, pela fiscalização de radares e certificação de produtos. Autoridades e vereadores compareceram ao evento. Das bombas de combustíveis que abastecem os veículos aos mais variados produtos que estão nas prateleiras de supermercados. Tudo passa por fiscalização, para garantir que o consumidor não seja lesado. Aqui na região, parte desse trabalho é realizado pelo IPEM,
o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O objetivo do IPEM de São Paulo é prestar o apoio ao Estado inteiro. Então, aqui tanto as empresas públicas, empresas privadas, esse fator está no nosso DNA, a gente precisa ajudar. Ele não está aqui só para ficar vigiando o mercado sem uma finalidade. Ele vigia o mercado para proteger as boas empresas que estão com bons produtos no mercado e, por outro lado, trazer segurança para os consumidores que estão consumindo esses produtos. Durante a visita a São José dos Campos, o superintendente do Instituto se reuniu com empresários, vereadores e representantes da sociedade civil no plenário da Câmara. O objetivo? Apresentar um programa de modernização que pretende implementar novas tecnologias nos processos de fiscalização. Num grande planejamento estratégico, nós estamos chamando de IPEM 3D. Inspirado na própria política do governo de diálogo, desenvolvimento e dignidade, trazer esses 3 elementos para dentro do IPEM e fazer dele um processo de transformação e apoio ao desenvolvimento econômico. A gente entende que a melhor forma de mudar é através da tecnologia, trazer mais tecnologia para os processos, trazer inovação, porque a gente faz basicamente a fiscalização da mesma forma que faz há 20, 30 anos atrás. E nós temos que mudar, o mundo mudou e utilizando dados, inteligência artificial, cruzamento de base, eu acho que a gente consegue fazer uma fiscalização muito mais assertiva. A expectativa é de que até 2026, novos métodos de fiscalização que identificam possíveis irregularidades sejam colocados em prática. Além de gerar economia para os cofres públicos, a transformação digital deve trazer mais transparência e confiança para as relações comerciais. Toda vez que eu fico mandando uma equipe percorrer o comércio e praticamente 90% está tudo ok, eu não precisaria estar mandando essa equipe lá. Mas eu não tenho dados que dêem um suporte para isso. Então, nós precisamos trabalhar a informatização para isso. Alguns processos já começam a estar funcionando, né, no próprio estado de São Paulo. Um exemplo é a bomba de combustível. Então já chegou no mercado novas bombas de combustível que têm assinatura digital, um processo muito mais seguro para evitar fraude, em que o nosso fiscal pode acessar dados, agora sim, dados informatizados e poder fazer uma análise de todos os abastecimentos que foram feitos nessa bomba. A visita aqui em São José dos Campos tem uma componente interessante, né? Porque nós temos aqui o Parque Tecnológico e com certeza alguma empresa que está lá sediada no parque poderá, eventualmente, num convênio entre o IPEM e o parque, dar essa ferramenta de modernização. No diálogo com a comunidade, o órgão também procura entender as necessidades regionais e busca apoio para favorecer o desenvolvimento econômico e social. Para a Câmara Municipal, a cidade pode contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas e para a modernização dos serviços do IPEM. Numa relação comercial, sempre tem aquele mais espertinho que acha que está dando vantagem na vida. E não é. A sociedade perde com tudo isso aí. Então, as pessoas que não têm o seu produto bem aferido, não levam para casa a quantidade de produto que ela comprou, não só ela tem prejuízo, mas também quem fabricou, muitas vezes comprou matéria-prima de forma errada, né? Então, essa aferição, esse modelo tecnológico que o IPEM quer implementar, isso é muito importante e vai ajudar a sociedade a ter um produto de qualidade por um preço adequado. Agora a gente dá uma pausa rapidinha, mas para falar de emprego, sempre bom, né? Vamos ver na nossa agenda de serviço quais são as oportunidades abertas no PAT de São José. Boa sorte a todos! O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de manutenção, ajudante dedetizador, almoxarife expedidor, assessor de vendas, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de bar, auxiliar de cozinha, auxiliar de embalagem, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de serralheiro, auxiliar em saúde bucal, auxiliar mecânico de refrigeração, balconista de padaria, caldeireiro, camareira, chapista de lanchonete, confeiteira, conferente de produção, copeiro, costureira, cozinheiro, cozinheiro geral, eletricista automotivo, empregada doméstica, encanador, farmacêutico, fiscal de prevenção de perdas, garçom, garçonete, instalador de ACM, jardineiro, líder de embalagem, líder de portaria, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração,
motorista de caminhão, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de rolo, operador de telemarketing, pintor, pintor automotivo, promotor de vendas, repositor FLV, serralheiro, soldador, técnico em eletromecânica, técnico em engenharia clínica, vendedor externo, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E saindo do emprego, a gente fala agora de saúde. Vamos ver qual dica preparamos para você no nosso quadro Pílulas de Saúde. Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rachid, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu vim falar para vocês uma dica sobre a relação das emoções com o seu aparelho digestivo. É muito comum a gente ter pacientes no consultório que chegam com queixas digestivas. A gente costuma fazer toda a investigação, fazer uma boa anamnese, fazer um exame físico e às vezes lança a mão de algum exame complementar e a gente percebe que os exames vêm normais. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha nada, isso quer dizer que o corpo dela está avisando essa pessoa de que tem alguma coisa errada, mas não é um problema necessariamente no seu organismo, e sim uma manifestação de uma outra doença que pode ser um estresse, uma ansiedade, uma depressão. Então é importante você não deixar de valorizar suas queixas. Se você tem algum sintoma, procure o médico, faça uma consulta bem feita, faça um exame complementar se for o caso, para não deixar alguma doença realmente potencialmente grave interferir na sua qualidade de vida. Você já ouviu alguma história sobre a construção de um trem entre as cidades de São José e São Paulo? Muita gente já, né? Mas olha só, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado informou que avalia elaborar estudos de viabilidade da implantação desse novo modal aqui para a região. Um sinal positivo para fazer dessa expectativa uma realidade. E claro que esse é um debate bastante amplo, que vai levar tempo, mas especialistas garantem que um trem intercidades pode ajudar e muito na economia. Na principal rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o tráfego de veículos é intenso. A Dutra é rota de centenas de moradores de São José dos Campos que precisam chegar à capital paulista, seja de carro ou de ônibus. Geralmente sim, que eu moro aqui em São José e vou para São Paulo, vamos uma vez por mês, mas não é de transporte público. Sim, sempre tem trânsito, né? Tanto por acidente quanto por volume na semana mesmo. Mas eu me acostumei já, né? Costumo ir para participar de processos seletivos em relação a emprego, mas também a turismo. Gosto muito dos turismos que a capital oferece e atualmente eu tenho usado muito o aplicativo de transporte por conta do valor, que é muito mais acessível. A ida para São Paulo é sempre complicada, né? Que você tem que pegar um trânsito muito feio ali perto de Guarulhos, então a gente acaba tendo que sair bem cedo por isso, né? Agora, a possibilidade de um outro tipo de transporte voltou a ser discutida. A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado avalia a construção do trem Intercidades para ligar São José a São Paulo. Eu acho que agora realmente o trem Intercidades vai deslanchar. É uma notícia excepcional para o estado de São Paulo e excepcional para a nossa região em termos de mobilidade das pessoas, né, daqui para São Paulo, de São Paulo para cá, e também de movimentação de cargas. O projeto de rede de trens regionais deve conectar 4 cidades do estado à capital. O edital de licitação de Campinas já foi publicado e o leilão deve acontecer em novembro. A expectativa é de que o serviço também seja implementado em Sorocaba, Santos e São José dos Campos. O eixo de São José dos Campos ainda precisa ser qualificado e formalizado pelo governo do estado. Somente depois dessa etapa será possível dar início à fase de estudos,
que vai avaliar a viabilidade técnica do projeto, além de questões econômicas e ambientais. Há uma previsão, já foi anunciado pelo governador, já foi anunciado também pelo vice-governador, nosso ex-prefeito Felício, que ainda nesse segundo semestre deve ser licitado o primeiro tramo, que é o tramo que vai da macrometrópole à região de Americana e Campinas. O segundo já foi verbalizado também, que será o nosso, que é o da região leste. Então a gente está aguardando, né? O de Campinas já está mais avançado em termos de estudos de projeto executivo. O nosso ainda precisa ser desenvolvido, contratado projeto executivo, mas deverá ser o segundo, né? Será o segundo. E a gente está muito contente com esse incremento do potencial logístico da nossa região. Isso faz muita diferença no processo econômico. A possibilidade da construção do trem é vista com entusiasmo por motoristas e passageiros de São José. Nossa, seria maravilhoso. Muito mais rápido, evita trânsito. Agora tem que ver o volume se atende, né? Ia ser fantástico. Por quê? Com fácil acesso, né? A custo da passagem. Vamos supor, São Paulo você paga R$4,20 numa passagem e você roda São Paulo inteiro, né? Você vai de ponta a ponta de São Paulo, imagina vindo até o interior de São Paulo. Esse empresário também acredita que a região precisa de um novo modal de transporte. Eu acredito que isso aí já existe, essa demanda há muitos anos. Se você pegar muitos outros países que são desenvolvidos, você pega China, você pega Japão, às vezes num raio de 200, 300 quilômetros, todo mundo se movimenta através de trem ou trem de alta velocidade, que você consegue aproximar trabalho, as empresas, negócios, tudo. Então eu acho que até uma demanda que já está represada, né? É questão de investimento, é questão de colocar no papel, mas eu acredito que pode dar muito certo. Para a Câmara Municipal, a implantação do trem deve proporcionar mais facilidade e segurança para a população, além de contribuir com a economia regional. Você tem aí um público que interessa fazer, né, esse trânsito aí. Então, eu acho que para a economia nossa é muito importante que você vai trazer pessoas de diversos locais do estado de São Paulo a passar por aqui pelas vias férreas, né? Portanto, eu acho que é bem importante e salutar essa modalidade, vamos dizer assim, voltando para a nossa região. E olha só, São José dos Campos foi escolhida para receber um projeto piloto do governo do estado voltado para atrair investimentos internacionais. A ideia é criar uma plataforma digital que seria uma espécie de poupa-tempo para empresas de fora do país. Esses investidores teriam facilidades e menos burocracias. A ferramenta ganhou o nome de Janela de Investimentos e pretende colocar a nossa cidade e o estado de São Paulo no olhar de grandes empresas. Esta é uma das empresas da família do Bruno, que existe há 40 anos. Mas eles estão em processo de abertura da terceira filial. Como lidam com importação de matéria-prima, dependem do mercado internacional. Um trabalho que em breve pode ganhar um aliado. É que um projeto piloto do governo do estado quer agilizar e facilitar negócios internacionais em São José. A ideia é desburocratizar processos para atrair investidores de fora. Hoje, como ideia, é altamente interessante, porque a gente está falando de algo que é muito congênero, muito parecido com o que foi o poupa-tempo. Então, é uma ideia de digitalizar, de dar transparência a uma série de processos, integrar num único meio e acelerar a obtenção dessas licenças para que o investidor olhe com outros olhos o investimento na região. Nesse sentido, ele tem totalmente o nosso apoio, a nossa aderência e a nossa simpatia. Agora, precisamos ver qual é a diferença entre a ideia e, obviamente, a materialização no plano real. São José dos Campos e Campinas foram as cidades escolhidas pelo governo de São Paulo para a criação do projeto, o Janela Única, justamente por serem referência na área industrial e tecnológica. Como o nome indica, a iniciativa vai fazer de São José uma janela para o mundo, integrando investidores, empresários e empreendedores, e desburocratizando a venda de produtos para fora do país. Propostas como essa já geram resultados em outros países.
Por que isso é interessante, né? Já existem casos que, segundo nós aprendemos com o secretário Lucas, já trouxeram ganhos aí na casa de 17%, 18% nas vendas dessas empresas que estiveram dentro desse ambiente. É um ambiente que tem inteligência artificial por trás, que fica olhando oportunidades de mercado globalmente falando e colocam essas empresas do estado de São Paulo mais em evidência para vender para todo mundo. Então, existe uma inteligência que vai aproximar as empresas do estado de São Paulo, oferecendo seus produtos com mais regularidade, com mais eficiência para todo o planeta. Dessa forma, as empresas vão exportar mais. Quem sabe o valor da produção quer diminuir o risco do investimento. A burocracia é importante para dar transparência e segurança aos negócios. Mas quando ela é demais, atrapalha e pode inviabilizar a relação compra e venda de produtos. O Janela Única, que por enquanto está no plano das ideias do governo de São Paulo, enxerga a necessidade de se dar celeridade ao processo. A plataforma digital será como um poupa-tempo do investimento. É um desejo da Secretaria de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo de criar um ambiente onde empresas que têm capacidade de exportação e também, na outra mão, são empresas frequentemente importadoras, que estejam colocadas em um mesmo ambiente e que aumente a exposição dessas empresas, facilitando as suas vendas dos seus produtos para fora do país. Com a iniciativa, o ramo da indústria espera melhorar os resultados no setor, que sofreu com o fechamento de empresas durante a pandemia. Com processos simplificados e a facilidade de investimentos internacionais, a expectativa é ampliar a geração de emprego e renda, quem sabe índices ainda melhores do que nos últimos meses. Em julho, foram 330 contratações no mercado industrial. A logística nossa é uma vantagem, é uma região livre de conflitos internacionais, nós não temos conflitos, nós não temos guerra entre os países, diferentemente de tudo que tem acontecido na Europa, aqui não, aqui é uma região pacificada, o que torna a região competitiva. As pequenas e médias empresas, elas podem ver em território brasileiro uma oportunidade de instalar as suas unidades fabris, dos mais diversos produtos. Até porque nós vamos perceber que a cadeia automobilística vai sofrer uma grande transformação nos próximos anos. Então, nós temos que começar a olhar a região, o que nós vamos deixar para o futuro. Porque nós vivemos hoje numa cidade que construíram para nós. E nós estamos construindo uma cidade para as novas gerações. Modernizar o mercado é uma tendência global e o Janela Única é exemplo disso. Proposta que, segundo a Câmara, tem potencial para ampliar a evidência de São José para os investidores estrangeiros. Ganha a cidade, ganha a economia e ganha a população. Esses grandes projetos podem atrair muitas empresas, gerar muitos negócios e o que a gente fala, uma cadeia produtiva muito grande. Então, por isso, é importante para a cidade como São José dos Campos, que tem uma base tecnológica grande, fazer essas grandes parcerias. E é hoje, hein? A Câmara já abriu inscrições para o novo concurso aqui do Legislativo para os níveis técnico e superior. Ao todo, são 9 vagas divididas para as áreas de tecnologia da informação, contabilidade, psicologia e direito. O edital completo você confere no site da Câmara, na aba Concursos. Já a inscrição é feita lá no site da Fundação VUNESP, que é o vunesp.com.br. O prazo vai até o dia 18 de outubro. Boa sorte a todos! E agora a gente confere como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. Confira! E esta terça-feira amanheceu bem quente e segue assim até o fim do dia. Algumas nuvens surgem com o decorrer da tarde, mas a possibilidade de chover é bem pequena. A máxima é de 34 graus e a mínima de 21. Para amanhã, quarta-feira, o tempo segue aberto com algumas nuvens e pouca chance de chuva. A máxima é também de 34 graus e a mínima de 19.
E chegou ao fim o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia e já desejo um ótimo dia para você que acompanhou o nosso jornal. E aqui na tela estão as nossas redes sociais, então se você ainda não segue a gente, vai lá e se inscreve nos nossos canais e deixa também a sua opinião, que é muito importante para o nosso trabalho. A seguir vocês ficam com o Estação Mercado e logo depois o programa De Bem com Você. A gente se vê amanhã. Tchau!